Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do dia no Giro de Notícias, edição de número 13. Comecei o dia às 7 horas com o Café com Resenha, trazendo as primeiras notícias do Mengão para vocês, e agora eu vou encerrar esta terça-feira, dia 27 de fevereiro, com as últimas informações do Mengão, queridão. Então fica até o final, porque nós vamos falar do Chelsea, que está vindo ao Brasil por conta de 2 jogadores rubro-negros. Vamos falar sobre o Gerson, que vai fazer cirurgia agora no dia 1º de março. Vamos falar ainda sobre a situação de Léo Ortiz e a famigerada reunião que demorou tanto para acontecer, mas que agora tem diretrizes bem definidas para que o assunto seja definitivamente encerrado por Flamengo e Bragantino. Fica até o final do vídeo, não dá mole, mas antes disso, já faz aquele esquema para nós. Se inscreva no nosso canal, verifica no sininho se está marcada a opção todas. Se não tiver, clica para você receber todas as notificações de vídeos e de lives do nosso canal. E aí, aqueles 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você gera engajamento no nosso canal e o YouTube começa a nos oferecer para todos que ainda não são inscritos no nosso canal, ajudando no crescimento do nosso canal nessa plataforma tão querida. Então bora para as notícias? Bom, o Gerson vai passar por uma cirurgia no dia 1º de março para resolver o problema da hidrofenose que ele tem. Com isso, ele fica parado até meados de abril e deve perder o começo da Libertadores América. Vale lembrar para vocês que hoje o Red Bull Bragantino joga contra a equipe colombiana do Rio Negro Águilas e define se passa ou não para a terceira fase da competição. Na terceira fase, os caras vão pegar ou Aurora ou Botafogo, para aí sim eliminar uma dessas 2 equipes, ou ser eliminado por elas, para poder entrar na fase de grupos da Libertadores. Isso tudo acontecendo pai e bola, porque no dia 18 de março tem o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, e com tudo isso já resolvido. Pode ser até que a Aurora, Rio Negro Águilas, Red Bull Bragantino ou Botafogo caiu no grupo do Mengão, queridão. Mas isso a gente vai saber lá no dia 18, que a gente vai estar juntinho fazendo a transmissão para vocês a partir das 20 horas lá no canal Live Mengo TV. Então, Gerson passa pela cirurgia, vai dar tudo certo. Força, Gerson! A nação rubro-negra está com pensamentos positivos para que você pode voltar melhor do que um dia já foi e nos ajudar a conquistar muitos títulos. Tô certo ou tô errado, nação? Comenta, porque o Respondendo a Comentários está bombando. Hoje foi a minha vez de responder os comentários. Se você ainda não viu, dá um pulinho lá no Live Mengo TV que eu tô respondendo a comentários de vocês sobre o vídeo daqui do Resenha de hoje de manhã. Ficou sensacional, modéstia à parte. Agora o seguinte, nação. Léo Ortiz, tá? Antes de falar do empresário, do dirigente do Chelsea que está vindo para cá, Léo Ortiz. Bom, hoje o Bragantino joga com o Rio Negro Águilas e por isso hoje Brás e Spindel foram para São Paulo para provavelmente amanhã ter a conversa final sobre o Léo Ortiz. Tudo se desencadeou da seguinte maneira. Na apresentação do Matias Vinha, o Marcos Braz meio que mandou um recado velado pro Tite. Ó, o Tite tem que saber que aqui não é seleção brasileira. Não é só escolher, vem cá e a gente consegue. Não, aqui é diferente. A gente tenta atender. Se não der, paciência. Só que o Tite viu isso. E na última coletiva do Tite, na vitória sobre o Fluminense, o Tite falou: o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antever essas situações e trazer os jogadores de qualidade para suprirem as ausências dos selecionáveis. Isso caiu como uma bomba na cabeça do Braz e como uma bomba na cabeça do Conselho de Futebol do Flamengo, que mudou imediatamente o rumo da conversa com o Marcos Braz, que já tinha desistido de contratar. Já tinha! Não ia contratar o Léo Ortiz mais, o Braz já tinha jogado a toalha sim. Só que o que aconteceu? Ontem, na reunião do Conselho de Futebol, os caras fizeram ele voltar atrás. A reclamação velada do Tite botou o Marcos Braz para trabalhar. A diretriz agora é a seguinte: é chegar o mais perto possível do valor de entrada que o Red Bull Bragantino quer. São 8,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em variáveis. Estou falando esses valores para vocês já não sei quanto tempo, né? E agora o povo está confirmando.
E aí a parada da entrada. O Flamengo quer que o Bragantino abaixe um pouquinho para o Flamengo poder subir um pouquinho, para poder subir bastante, para poder dar entrada e resolver esse problema com o Red Bull Bragantino, porque o Conselho de Futebol do Flamengo passou para o Brás que é inadmissível eles não conseguirem a contratação do Léo Ortiz. Então, muito provavelmente, amanhã, quarta-feira, a gente deve ter findado essa novela. Deve por quê? Porque pode ser que aquilo que foi planejado pelo Flamengo para poder subir os valores não seja o suficiente para o Red Bull Bragantino. Então, o Brás e o Spindle vão ter que voltar a falar com o financeiro, que vai refazer o esquema, pegar a autorização do Landim para, numa segunda reunião, poder subir mais um cadinho, até chegar naquilo que o Red Bull Bragantino quer. Do que eu tenho visto de movimentação de bastidores e do que eu tenho recebido de relatos de pessoas próximas ao Conselho de Futebol do Flamengo, eles não acreditam que o Brás vai conseguir negociar uma forma de pagamento melhor para o Flamengo. Eles acham que o Brás não vai conseguir negociar e que eles vão ter que dar exatamente o que o Red Bull Bragantino quer. Que não vai ter outro jeito, que o Brás não está conseguindo convencer o Diego Serri, mesmo recebendo uma ajuda monstruosa do Pitombeira, que é o empresário do Léo Ortiz, que tem tratado ele mesmo com o Bragantino para a liberação do atleta. Nem com a ajuda do empresário, Marcos Braz vai conseguir mexer no formato de pagamento que o Red Bull quer. E o que deve acontecer é o Flamengo atender a todas as exigências do Red Bull Bragantino, como foi com o Bruno Henrique, como foi com o Nicolas, como foi com o Matias. Não houve negociação. O que os clubes pediram, o Flamengo teve que pagar. Bom, agora o seguinte, eu trouxe na minha coluna do Jornal O Dia, que sai diariamente nas manhãs, que o Chelsea estava de olho no Pedro, né? Pois é, a notícia que eu trago para vocês agora é o seguinte, não é só o Pedro, não. O Chelsea está se organizando para mandar ao Brasil um de seus dirigentes para observar o Dom Pedrão e o Matheus Gonçalves. Vale lembrar que o Matheus Gonçalves é empresariado pelo Bertolucci, amigo do peito, irmão camarada do Marcos Braz. Marcos Braz só consegue fazer negócios se o Bertolucci estiver no meio. Se não tiver, rapaz, aí o Flamengo paga o que os caras pedem mesmo e larga a mão, né? Pois é, então o Chelsea deve mandar nos próximos meses. E por que nos próximos meses? Porque a janela lá não está aberta ainda, então tem tempo para os caras poderem vir. Nos próximos meses, algum dos dirigentes de futebol do Chelsea virão ao Rio de Janeiro para poder ver mais de perto o Pedro e o Matheus Gonçalves. Eu falei para vocês, o Pedro está numa lista de prováveis atacantes que o Chelsea pode contratar no meio da janela. E o Matheus Gonçalves é visto pelos caras como uma grande promessa, uma jovem promessa, que pode ser tão bom quanto o Lucas Paquetá. Aliás, a informação que eles têm lá é que ele é melhor que o Lucas Paquetá. E o Lucas Paquetá está encantando a Premier League nessa temporada. Então os caras querem correr para garantir a contratação daquele que pode ser o próximo Lucas Paquetá ou até mesmo melhor do que ele. Aí eu pergunto para vocês e peço, deixem aqui nos comentários. Coloquem mesmo a opinião de vocês. Vocês acreditam ainda no Léo Ortiz? Eu vou falar com vocês. Se o Flamengo conseguir contratar, é cedendo a todas as exigências do Bragantino. Eu não tenho dúvida disso, não. Mas vai ser bom para nós. Tendo dinheiro para pagar, vai ser muito bom para nós. E sobre a venda do Pedro e do Matheus Gonçalves. O Pedro é um cara que eu acho hoje insubstituível no Flamengo, de coração mesmo. Aí coloca nos comentários se vocês veem algum outro atacante com condições de superar o Pedro no Flamengo, de substituir o Pedro à altura. Comenta aqui. E o Matheus Gonçalves, a gente nem vai conseguir vê-lo no Flamengo direito. Quando chegar a hora dele receber oportunidades, ele já vai estar, por exemplo, de saída para um Chelsea ou para algum outro clube. Para falar a verdade, o sonho de vender o Matheus Gonçalves sempre existiu e eu sempre falei para vocês. Nação, essas eram as últimas notícias do Giro de Notícias número 13 para vocês. Agora, é trabalhar mais em apuração para 7 horas da manhã estar aqui trazendo as principais informações do Mengão que ele dão para vocês no Café com Resenha. Tamo juntos, eu amo vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.